Depois que a gente entra dentro de uma fase de bear market, a questão que fica na mesa é a partir de qual preço as coisas voltam a ficar saudáveis. A partir de qual preço a gente volta para uma fase de bull market. A partir de qual preço a gente pode ter uma projeção de Bitcoin novo ao time high, por exemplo. É sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. A gente vai olhar para algumas métricas importantes dos dados on-chain para entender sobre a tendência do mercado, entender a partir de qual momento a gente pode ter uma estratégia de mais exposição e menos estratégia de proteção. Afinal de contas, nos últimos 3 meses você tem me visto falar sobre estratégias de proteção. E hoje, nessa análise, eu vou te mostrar quais são esses preços onde a gente começa a descartar essas estratégias de proteção. Bom, Mogitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente vai entender como que é o sentimento dos investidores. Porque o sentimento dos investidores, ele dita muito como que as pessoas elas estão pensando sobre os seus investimentos. Se elas estão com um sentimento mais positivo, a gente sabe que elas vão tender a colocar mais dinheiro. Quem nunca viu um ativo cripto subindo um pouco mais e você pegando mais dinheiro de fora e aumentando o seu custo médio? Bom, esse comportamento faz com que a gente tenha uma manutenção da tendência de alta. E quando a gente olha para o sentimento, a gente vê que o sentimento está durante um longo período na região de medo. Isso não é nem um pouco positivo para o Bitcoin. A gente precisa voltar para as regiões verdes e até mesmo as regiões azuis aqui. Saiba que a região azul, ela sempre vai marcar um topo, mas saiba que leva um tempo para a gente marcar esse topo também. A gente jogar uma média de 7 dias aqui para tirar um pouco do ruído e ver como que é o sentimento, conseguimos observar que fases de baixa, por exemplo, como em 2019, ali pré-corona crash, a gente teve um sentimento muito negativo, onde as pessoas não estavam confiantes no Bitcoin. Esse sentimento entregou uma tendência de baixa. Quando a gente tem um sentimento mais positivo, a gente vivencia uma bull run. Olha só, quando a gente entra na fase verde aqui, Bitcoin está em 11 mil dólares e a gente vai finalizar ali, o nosso topo cíclico tá em 60 mil dólares. Saiba que esse segundo topo aqui foi um topo de complacência que nós chamamos. Mas entenda que durante essa subida aqui de bull run, o sentimento ele foi positivo. Analise esse ciclo que nós estamos vivenciando agora, veja que sempre as pernadas mais fortes de alta foram dentro das regiões verdes aqui. Se a gente olhar aqui, ó, antes da aprovação de ETF, Bitcoin estava em 29 mil dólares. Entramos na fase verde, subimos ali, fomos até a fase azul, que bateu os 68 mil dólares. Ou seja, quando o sentimento ele acaba sendo positivo, a gente acaba tendo uma tendência de alta. Acaba sendo uma consequência esse sentimento, né? Afinal de contas, se o preço está subindo, as pessoas ficam mais otimistas, elas tendem a colocar mais dinheiro e a gente começa a ver o sentimento melhorando um pouco. Bom, o fato do sentimento estar há muito tempo em zona de medo acaba sendo prejudicial para o mercado, porque as pessoas vão tender a tirar dinheiro. Só que a partir de qual ponto o sentimento das pessoas eles ficariam positivo? A gente consegue entender mais ou menos isso, mais ou menos a região, através dos dados on-chain, e é sobre isso que a gente vai falar. Bom, se a gente olhar para o investidor de curto prazo, a gente sabe que hoje o investidor de curto prazo ele se encontra na zona de capitulação. Ou seja, uma região que ele tem um prejuízo acumulado e que ele tende a vender no prejuízo. Esse cara ele vai tender a realizar esse prejuízo. Essa realização de prejuízo, ela constitui pressão de venda, porque querendo ou não, se ele está vendendo, liquidando as suas posições, não importa seja no prejuízo ou seja no lucro, a gente tem pressão de venda. E quando a gente analisa exatamente as realizações de prejuízo, nós estamos vendo que as realizações de prejuízo elas estão se intensificando. A gente está olhando aqui para uma média de 7 dias, só para tirar um pouco de ruído também, porque afinal de contas o nosso intuito aqui é entender sobre ciclo e não sobre o que o preço vai acontecer nos próximos dias. Isso a gente olha para outros indicadores. Aqui nós estamos tentando entender em qual fase, em qual momento do ciclo nós estamos. Olha só,
Eu sei que tem muitas pessoas que investem em cripto com amadorismo, acreditando que se ela olhar para M2 ela vai conseguir tomar uma decisão de compra e de venda e surfar uma bull run. Acreditando que se ela traçar 2 ou 3 linhas no gráfico, ela vai encontrar o padrão dinossauro ou o padrão diamante que vai fazer com que Bitcoin tenha uma subida parabólica e vai parar em $150 mil. Por favor, né? Se você acredita que é tão simples assim investir, você está negligenciando que 95% das pessoas que investem perdem dinheiro. Se 95% das pessoas perdem dinheiro, significa que não é tão simples assim analisar o mercado. Não é somente olhar para M2, não é somente olhar para o que o Jeremy Powell está falando, é muito mais complexo. Olha só, se fosse tão simples, só utilizando o Price Action, 2, 3 linhas no gráfico, o padrão parabólico com um diamante na ponta ali, eu não teria investimento, por exemplo, em Glassnode, que eu pago mais de R$100 mil por ano para ter acesso a informações privilegiadas, informações para que eu consiga antecipar os topos e os fundos. Entenda, a BlackRock ela não teria vários andares de um prédio comercial com traders, investidores, analistas tentando entender para qual que é a direção do mercado, tá? Se fosse simples assim, todo mundo estaria com uma régua num papel, traçando linhas e fazendo dinheiro. Bom, o que a gente está fazendo é analisando, entendendo em qual momento nós estamos, qual que é o comportamento dos investidores e o que está acontecendo. A gente vê essas regiões de alta realização de prejuízo, a gente sabe que o comportamento do mercado durante grandes quedas é ter esse sentimento mais negativo, altas realizações de prejuízo. Quando a gente teve o banimento da China ali, a gente viu o Bitcoin saindo lá do patamar de $56 mil e voltando em patamares de $30 mil com uma alta realização de prejuízo, pressão de venda. Se a gente olhar ali quando o nosso bear market do ciclo passado engatou, né, em 2021, $56 mil, veja que a realização de prejuízo ela começou a se intensificar e ela foi alta até a gente ter a FTX quebrando. Depois que a FTX quebrou, veja como diminuiu a realização de prejuízo, ou seja, o mercado ele ficou saudável naquele momento. Ver essas altas realizações de prejuízo agora acaba sendo um grande problema, e isso só está acontecendo porque o investidor de curto prazo ele está dentro de fase de capitulação. Para que o investidor de curto prazo ele saia de fase de capitulação, a gente precisa que Bitcoin volte no mínimo em $93 mil. Se Bitcoin voltar em $93 mil, nós entramos acima do custo dos investidores de curto prazo desse presente momento. E olha só, quando a gente olha para essa média aqui, que é o custo desses investidores, essa linha vermelha, tá? Ela não é uma média móvel, é a média do custo desses investidores. A gente sabe que bull markets saudáveis, eles são constituídos acima dessa média, desse custo. Quando a gente está abaixo desse custo aqui, bear markets são constituídos. E hoje nós estamos abaixo desse custo. Então a gente precisaria que, no mínimo, Bitcoin voltasse acima dos $93 mil. E a gente vai seguir nossa análise entendendo se nós temos combustível ou não para voltar acima dos $93 mil. Mas caso a gente veja ele acima dos $93 mil, tudo ficaria muito mais tranquilo. Ou seja, a gente poderia pivotar a nossa estratégia. Hoje eu utilizo uma estratégia e eu recomendo para os meus clientes que tenham uma estratégia de proteção. Dentro dessa estratégia de proteção constitui algumas coisas. Uma delas é não tem altcoins. Desde dezembro, cara, eu não tenho altcoins na carteira. Eu nem recomendo para os meus clientes que tenham altcoins na carteira. Por mais que a gente tenha sinais de formação de fundo, a gente não está olhando para as altcoins nesse momento. Durante os últimos 3 meses, eu limpei a carteira rumo ao milhão e a gente não olha mais para as altcoins. Se a gente for fazer um investimento que, cara, eu fiz recentemente, que foi de 2% da carteira, dentro de uma única altcoin. Altcoin que foi a Ronin, que a gente vendeu em 2,40 e o negócio estava em 80 centavos. Ou seja, a gente tinha uma grande assimetria de poder de compra dentro dessa operação. Mas o primeiro ponto é não tem altcoins. Segundo ponto é, toda operação que você for fazer, você tem que abrir uma operação estruturada. Stop muito claro.
Essa história de fazer DCA, caiu, comprou, não funciona nessa fase que nós estamos. Enquanto nós estivermos abaixo do custo do investidor de curto prazo, é estratégia de proteção. Na estratégia de proteção, não tem DCA, não tem comprou e espera daqui 5 anos que você vai ver essa parada subindo. Se você fizer isso, você só vai acumular prejuízo com o passar das semanas. Olha só, as pessoas que estão fazendo DCA em Ether, desde os $3.000, desde os 2.600, cara, a parada já tá em 1.800 e o cara ainda continua fazendo DCA, isso daí é só acúmulo de prejuízo. Entenda, se você tem um prejuízo ali no Ether, por exemplo, que você entrou em 2.600, e você entra mais um pouco em 2 e ele continua caindo, você está aumentando a quantidade de prejuízo que você tem. Beleza, você diminuiu o seu custo médio, mas você colocou mais dinheiro para dentro do mercado, ou seja, o prejuízo em termos de monetário, ele é maior ainda do que se você tivesse, cara, estancado essa queda, por exemplo, e saído dessas posições. Então, o segundo ponto que dentro de uma fase de proteção é que a gente utiliza operações estruturadas. Para que a gente saia dessas operações estruturadas, para que a gente utilize mais ali uma estratégia de DCA, para que a gente busque por compras em pullbacks, tá? E saiba que pullbacks são leves correções, não quedas intensas, como nós estamos vivenciando, a gente precisa que Bitcoin volte acima dos 94. Bom, a gente vai tentar entender agora se temos espaço, margem para voltar acima desses 93, 94 mil. Quando a gente olha para aquele meu indicador de preço justo, a gente bateu na linha dourada, isso representa que a gente vai ter uma alta no curto prazo, tá? E essa alta no curto prazo pode fazer com que a gente venha na linha verde aqui em cima. Se a gente vier na linha verde aqui em cima e formar um topo mais baixo do que o topo anterior no price action, isso continua sendo bearish. Isso não nos mostra que a gente tem combustível para poder subir. Esse daqui é exatamente como os traders estão se comportando. Caso a gente volte na linha verde aqui em cima e o preço esteja com um topo mais alto do que o topo que ele fez no dia 26 de março, aí a gente pode começar a constituir, sim, combustível para ir buscar esses 93. Se a gente olhar para o book de ofertas, não, para o mapa de liquidação, a gente sabe que muitas pessoas apostaram em short recentemente. Isso daqui abre margem para a gente poder subir, isso daqui abre margem que a gente tenha um combustível de alta. São simplesmente altas artificiais. Essas altas, elas são artificiais porque essas pessoas, elas serão obrigadas a comprar Bitcoin. Só que a partir do momento que esses caras são liquidados aqui, a gente sabe que o mercado ele não tem mais combustível para subir. E essas liquidações, elas estão até os 90 mil dólares. Ou seja, a gente começa a ver que no curto prazo temos um potencial sim para poder subir. Poxa, a gente bateu na linha dourada, onde que é uma região de preço barato e que os traders tendem a entrar dentro dessa região. Se a gente olha para as pessoas que se alavancam, a gente sabe que muitas pessoas shortaram Bitcoin recentemente e que deixaram um rastro de liquidação até os 90 mil dólares. Ou seja, nós temos no presente momento um combustível para que Bitcoin venha até os 90 mil dólares. Só que, lembrando, para que as coisas fiquem saudáveis, a gente precisa voltar acima dos 94 mil dólares. Ou seja, a gente entende que pode haver alta no curto prazo, temos combustível até mesmo para subir nesse topo anterior aqui, mas para que as coisas comecem a realmente ficarem positivas, Bitcoin precisaria superar essa linha branca aqui dentro da análise on-chain. Se a gente for olhar para o price action aqui, seria superar esse topo que nós deixamos para trás aqui. Ou seja, se a gente ver Bitcoin acima dessa região aqui, as coisas elas começam a ficar mais favoráveis. Ah, Gui, você vai esperar ele chegar até aqui em cima para poder tomar uma decisão de compra e aí é muito tarde e você perdeu uma grande movimentação? Olha só. O que nós estamos falando aqui é que se o Bitcoin ele voltar acima dessa região, a gente começa a abrir margem para constituir um novo all-time high. Ou seja, a gente começa a abrir margem para que a gente possa holdar o ativo até uma nova região de topo. Aonde vai ser esse topo? Eu não sei, eu não faço ideia, não consigo prever o futuro, eu não sei se vai ser em 120, 140, 150, como muitos esperam aí.
Eu não sei até onde pode ir essa alta. Eu sei que se a gente voltar acima dessa região, as coisas começam a ficar mais saudáveis. E aqui, a minha estratégia, ela começa a ser uma estratégia bem diferente da que eu venho utilizando nesse momento. Ela passa a não ser mais proteção e sim mais alta exposição. Enquanto a gente estiver abaixo dessa região aqui, tudo que acontecer vai ser apenas um ruído. Ou seja, se você vê uma alta na data de ontem, você já se anima, vê que no final do dia devolve tudo. Tem uma alta na data de hoje, você já se anima acreditando que já achou o fundo, porque a gente está fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior. Só que as coisas elas não estão tão saudáveis assim. Inclusive, se a gente olhar para price action, todo esse padrão que vem sendo constituído aqui, a história que os candles nos conta é muito negativa. É uma história de sobe de escada, desce de elevador, sobe de escada, desce de elevador, sobe de escada, desce de elevador. Se a gente analisar o volume aqui, olha como que o volume ele está se intensificando nas quedas e diminuindo nas altas, ou seja, mostrando uma fraqueza até mesmo no price action. Sem falar que a gente está abaixo da média de 200 períodos também. Então o que a gente começa a olhar aqui e analisar é exatamente como que a gente vai setar as nossas expectativas, como que a gente vai setar as nossas estratégias. Se você vê Bitcoin voltando ali em 88 mil dólares, você já vai ficar eufórico, alegrinho, oba-oba, acreditando que vai estacionar uma Ferrari, uma Lamborghini em uma mansão e vai ter um iate no fundo ali num lago? Cara, obviamente que não, né? As pessoas que investem de uma maneira amadora, elas acreditam nisso, elas acreditam que elas vão multiplicar o seu dinheiro rapidamente, vão dobrar o seu capital da noite para o dia. Elas simplesmente vão comprar Ether em 1.800 e se ele chegar em 4 mil dólares, ela dobrou o seu capital. Mas nada indica que a gente vai voltar para os 4 mil dólares tão cedo. Tudo indica que em vez dos 1.800 a gente vai para os 1.500. E se a gente não for para os 1.500, cara, a gente sabe que o negócio não vai voltar em 4 mil tão rápido. A gente vai precisar de muito mais tempo para voltar dentro dessa região. Você precisa investir de uma maneira mais estratégica, setando as suas expectativas. Não adianta você acordar de manhã, olhar ali no seu celular a tela do TradingView e porque na data de hoje a gente teve uma alta de 2,8% no Ether, isso daqui já significa que a gente formou fundo. Não, sete as suas expectativas. Saiba quais são os targets, quais são as regiões que tudo começam a ficar mais saudável. Abaixo dessa região, o que acontecer aqui até o presente momento é apenas um ruído e uma fraqueza do mercado. Eu acredito que sim, a gente vai vir buscar mais pernadas de baixo. Eu acredito que a gente vai vir em patamares mais baixos do que o que nós estamos. Esses patamares serão os 60 mil dólares? Novamente, não sei, não consigo prever o futuro. Isso daqui vai ser 40 mil dólares, 30 mil dólares? Eu não sei, eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo fazer é analisar o presente e tomar decisão. E olha só, ultimamente eu venho mostrando para você aqui no canal o nível de decisão que eu tomo. E você já entendeu qual que é o jogo do Gui Telles. O jogo do Gui Telles não é um jogo de rodar bons projetos. Eu não tenho dinheiro infinito para ficar fazendo DCA. Eu tenho muito menos tempo para ser rato de laboratório de DeFi brincando de que eu estou fazendo dinheiro com taxas. Olha só, eu tô nesse jogo para outras coisas. Eu tô nesse jogo para multiplicar o patrimônio da minha família. Eu estou nesse jogo para colocar 1 milhão, tirar 1,5, 2 milhões ali, depende de quanto tempo de operação. Eu estou nesse jogo para em alguns momentos do ciclo eu ter 100% do meu capital que é direcionado para investimentos dentro de cripto. Eu estou num jogo para realmente fazer dinheiro, construção de patrimônio. E para que eu faça essa construção de patrimônio, eu preciso respeitar uma regra, que é faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Meu caro, com o Gui Telles não tem somente holdar para os próximos 5 anos, ser um holder de Bitcoin, porque Bitcoin é uma arma contra establishment, e agora os Estados Unidos colocou como reserva estratégica. Cara, eu não sou esse tipo de player. O meu jogo é outro. Se a gente tem baixo risco, eu vou pegar dinheiro, vou pegar o meu patrimônio, vou investir para poder multiplicar. Se a gente tem alto risco, vou tirar aquilo que eu multipliquei e vou preservar. E na próxima vez que eu for reentrar, eu vou reentrar com mais dinheiro do que eu entrei na vez anterior.
E foi assim, seguindo essa regra simples e clara, faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro, eu saí de instalador de som e cheguei aqui aonde eu estou hoje, aonde você está vendo hoje. Talvez você não saiba, mas eu comecei uma jornada extremamente pobre. Nasci em Governador Valadares, morei no Morro do Macaco, em Cotia. Se você não é de Cotia, pesquisa aí, joga no Google para você ver o que é esse lugar. E hoje eu estou aqui, nos Estados Unidos, respeitando essa regra. Eu nunca falei para você que eu enriqueci, que eu fiquei milionário comprando uma moedinha e fazendo alguns milhões. Não, eu enriqueci fazendo dinheiro, trabalhando, sendo CLT, hoje empreendendo, prestando serviço para outras pessoas, multiplicando dinheiro, utilizando o mercado cripto para poder multiplicar esse dinheiro, em alguns momentos, mercado americano, outros momentos, renda fixa, preservando aquele dinheiro que eu fiz e que eu multipliquei para que eu não devolva aquilo. Muitas pessoas falam, né, o mesmo mercado que te dá é o mesmo mercado que te tira, então eu levo isso à risca. Aquele mercado que me dá, meu caro, eu vou proteger e ele não vai me tirar, não. E eu recomendo isso também para os meus clientes. Eu espero que todo mundo tenha isso em mente, porque esse é o segredo para você enriquecer. Se você não respeitar essa regra, não tem como você enriquecer, beleza? Bom, a gente entendendo que o Price Action tem os targets aqui, a gente parte ali mais uma vez para análise on-chain para entender o que outros investidores estão fazendo. Se a gente tem investidores buscando por esse ativo, a gente sabe que tem potencial dele voltar a subir e ele, por exemplo, romper essas regiões aqui e buscar um novo all-time high. Agora, quando a gente olha para os dados, a gente vê que os investidores não estão com esse interesse. Na verdade, a gente tem grande interesse em distribuição a partir de janeiro, a partir dos 98 mil dólares ali, grandes players começam a sair do mercado e esses players não voltam a acumular, eles não voltam a comprar. Esse gráfico aqui a gente olha para as principais carteiras do mercado e dá uma pontuação para essas carteiras, entendendo se elas são relevantes ou não. E quando as carteiras mais relevantes elas estão comprando, a gente fica com essas marcações em preta aqui. E quando a gente está com as marcações em amarelo, significa que as pessoas não estão acumulando. E além disso, a gente também pode olhar para algumas métricas on-chain para entender fases do ciclo, entender em qual momento nós estamos. E se aconteceu todas as fases do ciclo, se nós já chegamos em uma região que ela pode ser sim uma região de topo. Caso a gente esteja em uma região de topo cíclico, a gente deve respeitar um bear market pela frente e a nossa estratégia, ela deve ser uma estratégia operando como se nós já estivéssemos em bear market. Olha só, muitas pessoas vão esperar um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal. Muitas pessoas vão esperar uma queda de 50% no Bitcoin para depois começarem a falar de bear market. Eu, de verdade, acho que isso é negligenciar as quedas. Eu acredito que isso é um grande erro. Eu não vou esperar 50% de desvalorização do meu patrimônio para poder tomar uma decisão de saída. Eu prefiro antecipar essa decisão. E a gente vai olhar para alguns dados aqui para a gente entender também em qual momento que nós estamos. Bom, um dos clássicos indicadores dentro da análise on-chain é o MVRV, que ele vai nos mostrar se o mercado ele está saudável ou não. Caso o MVRV esteja subindo, essa linha laranja aqui, nós estamos em um mercado saudável. MVRV não tem topo mais baixo que o topo anterior, não tem linha de tendência de alta, não tente utilizar régua dentro da análise on-chain, porque não existe régua dentro da análise on-chain. Muitas pessoas esperam que o MVRV volte no mesmo patamar de preço que ele voltou lá atrás. Ele nunca vai voltar no patamar de preço que ele voltou lá atrás por conta de como ele é construído. Bom, em azul aqui a gente tem uma média anual. Isso daqui representa se nós estamos em expansão ou em contração dentro do ativo. E veja que o MVRV ele vem caindo nos últimos meses. Desde quando a gente olha de dezembro ali, o MVRV ele está caindo. A gente já caiu tanto que estamos abaixo da média anual. Olha para todos os ciclos do Bitcoin e entenda que bear market cíclicos eles são iniciados quando a gente está abaixo dessa média anual e a gente fica um longo período abaixo dessa média anual. Bull markets eles são iniciados quando a gente vem acima dessa média anual e a gente fica acima dessa média anual. A partir do momento que a gente começa a perder essa média, a gente começa a ver que o mercado ele está entrando em uma exaustão do bull market.
Mais uma vez o ciclo se repetindo ali, bear market, bull market, bear market, bull market, bear market. Olha só, muitas pessoas falam que o Corona Crash foi um cisne negro, né? Que não dava para prever. Cara, não dava para prever se você não tem dados, se você não é um analista, porque os dados indicavam que haveria queda. O que viria pela frente? Ninguém sabia. Como hoje ninguém sabe o que vem pela frente. Como em 2021, ninguém imaginava o que vinha pela frente. Em 2021, quando a gente iniciou o nosso bear market, ninguém esperava que a gente fosse ter a segunda maior corretora quebrando. A 3AC, o maior, cara, a gente não imaginava que o CZ fosse perder tanto dinheiro como ele perdeu. A gente não esperava que a Luna Foundation iria colapsar. Ninguém esperava o que vinha pela frente. Só que as pessoas que respeitaram o sinal de bear market não participaram de todo esse caos que aconteceu no mercado, porque elas simplesmente respeitaram os dados. Quando a gente olha para esse momento aqui que nós estamos vivenciando, estamos abaixo dessa média. Isso daqui pode ser sim o início de um bear market profundo. Se isso pode ser um início de bear market profundo, todas as nossas operações têm que ser como se nós já estivéssemos em bear market. Hoje, eu, Gui Teles, só opero pensando que nós estamos em bear market. Eu não vou esperar 50% de queda para poder avisar para os meus clientes que nós estamos em um bear market. Cara, depois de 50%, até a sua avó, até o seu vizinho, qualquer pessoa que não seja expert em Bitcoin, sabe que nós estamos em um bear market. Então, se eu sou um analista, minha função é antecipar essa parada, meu caro. Não é esperar 50% de queda para depois falar de um bear market, beleza? Sem contar que aquele meu indicador que me faz tomar decisões estratégicas se vou operar em modo bull market ou em modo bear market, ele está em fase de bear market. E eu já venho alertando isso para vocês faz tempo. A partir do momento que a gente entra em fase de bear, eu respeito isso e eu opero como se nós estivéssemos em bear. Em alguns momentos vou operar como se nós estivéssemos em bear e não vamos entrar dentro de um bear market profundo. E tá tudo bem. 2 vezes nesse ciclo aconteceu isso. Quando a gente olha lá para 2023, agosto de 23 e também agosto de 24, estávamos em bear market nesse indicador. Eu estava operando como se nós estivéssemos em bear market. A gente engatou um bear market profundo? Não. Mas em 2021 eu estava operando como se nós estivéssemos em bear market. E a gente engatou em um bear market profundo? Sim. Tive uma excelente oportunidade de distribuir aqui em cima e recomprar lá embaixo. Mais uma vez, nós estamos sinalizando aqui. O que vem pela frente? Não sei. Eu sei que eu respeito os dados. Se os dados estão me indicando aqui, meu caro, eu que não vou pagar para ver até onde que vai essa queda. Vou recomendar para todo mundo operar como se estivéssemos em bear market. E para as pessoas que são amantes de calendário, né, para os analistas que gostam de olhar para um calendário para entender se vai tomar uma decisão de compra ou de venda, né? As pessoas que olham e falam, o ciclo do Bitcoin dura 4 anos, depois do halving a gente tem uma alta de não sei quantos dias, de um topo até o outro topo tem quantos dias de... Bom, aquelas pessoas que utilizam um calendário para tomar decisão, a minha recomendação é que você está no mesmo balaio de quem utiliza uma régua, que traça umas linhas no gráfico achando que é um analista que vai tomar uma decisão sábia de investimento. Se a gente olhar para o calendário também, a gente consegue ver que desde o fundo que nós fizemos, todos os ciclos do mercado ali, a gente respeitou um ciclo acontecendo. Se a gente olhar aqui para o nosso primeiro ciclo, que é a linha vermelha, a gente teve um ciclo muito parecido com o ciclo de 2011 a 2015. Aonde a gente subiu, teve um primeiro topo, retração, teve um segundo topo. Em termos de timing, aconteceu tudo dentro do mesmo período. Se a gente olhar para o nosso último ciclo, ele bateu topo também alguns dias ali depois, né? E a gente já atingiu essa quantidade de dias. O ciclo atual que nós estamos é essa linha preta. O único ciclo que não se representa igual ao ciclo que nós estamos vivenciando agora foi o ciclo de 2015 a 2018, que a gente teve mais tempo, foi um ciclo mais abundante. E sempre que a gente olha para os dados, a gente vê que o ciclo, né, de 2018 ele foi um ciclo muito abundante, né, onde a gente ficou durante um longo período em bull run, né? Todos os outros ciclos eles foram bem diferentes. Mas a gente entende ali que, por conta de calendário também, a gente chegou dentro de uma média de dias que sim, o ciclo ele pode ter finalizado.
Se isso aconteceu, por que que a gente não vai olhar para isso e respeitar que nós podemos estar sim em um bear market? Além disso, se a gente olha para um S&P 500, a gente começa a ver S&P 500 abaixo da média de 200 períodos, querendo formar um pivô de baixa dentro de um gráfico diário, tendo uma distribuição de Wyckoff com o Trust lá em cima e uma confirmação dessa distribuição. Para mim, meu caro, tudo que eu vejo aqui que pode acontecer nos próximos dias é apenas uma redistribuição. A gente segurar durante mais tempo aqui no S&P 500, fazendo uma redistribuição, mas isso daqui para mim tá com uma cara de final de ciclo, até mesmo na bolsa americana. E durante um final de ciclo da bolsa americana, significa que a gente não vai ter mais oportunidades alguma? Não, a gente vai ter várias oportunidades. Olha no ciclo passado as oportunidades que nós tivemos: rally de alta, rally de alta, rally de alta, rally de alta. A gente teve 4 rallies de alta, 5 rallies de alta, até a gente reverter a tendência. Ou seja, quem está operando em modo bear market vai buscar por essas regiões de fundo e vai buscar por vender nessas regiões de topo também. Tem alguns rallies que eles não são tão fortes assim, como o que a gente teve recentemente, não foi tão forte assim, mas saiba que a gente vai ter rallies que vão ser relevantes. Opere como se você estivesse em bear market, porque a chance da gente voltar alta aqui, buscar novo all-time high em S&P 500, cada dia que passa, ela está mais distante. Ou seja, você precisa sim hoje estar operando de uma maneira extremamente estratégica e não amadora. E eu não estou falando para você aquilo que eu acho, eu estou falando para você aquilo que eu faço. Se a gente olha para a carteira rumo ao milhão ali, olha só, há 3 meses eu vendi Ronin em 2,40. Se a gente olhar para todas as vendas que foram iniciadas na carteira rumo ao milhão ali desde as altcoins, eu vendi Ether ali em 3.600. A gente tem venda de Bitcoin em 106 mil dólares. E olha que legal, essa venda aqui de Bitcoin, nós vamos aproveitar a euforia Trump para vender Bitcoin que temos em carteira. Preço atual, 107 mil dólares. Olha só, desde essas vendas que eu venho fazendo dentro da carteira rumo ao milhão, né? Na verdade, as vendas que eu fiz há 3 meses, quando o mercado estava tirando esse excesso de alavancagem, quando o mercado estava saindo com os grandes players, eu estava simplesmente também saindo, eu estava recomendando para os meus clientes saírem. Desde esse momento, eu não venho mais rodando ativos. Desde esse momento, na carteira rumo ao milhão, toda operação ela é estruturada. É uma operação que vai ter um ponto de entrada, um ponto de stop. Se o mercado começar a fraquejar, a gente sobe para o 0 a 0, a gente sai fora, a gente volta para a proteção, a gente volta para 90% em caixa, porque eu aprendi uma coisa nessa minha jornada: deixar de perder também é ganhar. Ou seja, se você não tem prejuízo durante as quedas, significa que você está aumentando o seu poder de compra, sem que você tenha que injetar novo dinheiro para dentro. Ou seja, ter uma carteira que fica com 90% em caixa durante as quedas, ela é muito lucrativa. Porque pensa só, eu vendi Ronin em 2,40. Eu posso recomprar ela em 70 centavos agora. Isso daí me dá quanto? 3 vezes de lucro, 3 vezes de aumento da quantidade do ativo. Ether em 3.600, cara, eu posso recomprar em 1.700, em 1.800. Bitcoin em 107, eu posso recomprar em 86. Entende que durante essa queda eu lucrei. E o fato de você se proteger também, ele é uma maneira de você lucrar. Entenda, você precisa ser estratégico. Investimento não é só comprar, investimento é vender também. As pessoas que só compram, ou elas têm dinheiro infinito, eu não tenho, ou elas estão simplesmente de brincadeira na tomateira. Eu não estou aqui de brincadeira na tomateira. Se você quiser seguir a minha carteira, se você quiser seguir todas as minhas decisões, todas as minhas estratégias de compra e de venda, eu analiso o mercado, eu entendo quais são os pontos de compra, os pontos de venda, o ponto de stop, e eu falo tudo isso para você. Você vai receber tudo isso na tela do seu celular, simplesmente assim, podendo saber aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Se você quiser ter acesso a essas decisões, entra para a carteira rumo ao milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Esse link vai te direcionar para uma página que eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Nessa página aqui, basicamente, você vai entender que a carteira rumo ao milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões.
Mas assista esse vídeo para você entender se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. Afinal de contas, ela é uma carteira dinâmica que compra e vende ativos, não é uma carteira de holdar bons projetos, não é uma lista de 10 bons ativos. Se você está esperando isso, cara, nem entre para a carteira Rumo ao Milhão, que ela não vai atender às suas expectativas. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, veja se ela é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a esse app exclusivo meu no seu celular, onde você recebe essas notificações na tela do seu celular, como se você recebesse um WhatsApp. Aqui abaixo tem resultado de alguns clientes. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que eu tenho as minhas estratégias, eu tenho os meus indicadores, eu tenho uma engenharia de dados trabalhando junto comigo para que a gente construa esse tipo de indicadores e a gente saiba quais são os cenários mais favoráveis para investir e os cenários para a gente ficar fora. Saiba que eu não tenho bola de cristal, eu não acho o preço mais caro e nem o preço mais barato, mas eu tenho excelentes estratégias de distribuição em topo e reacumulação em fundo. E eu venho provando isso daqui para você com os prints que a gente vê dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser seguir todas as minhas decisões, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, deve se inscrever. Um forte abraço. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!